Em fevereiro de 2020, enquanto um vírus mortal se espalhava pela China e chegava à Europa, o Brasil fazia carnaval. Milhões de pessoas nas ruas. Aglomerações massivas. Beijos, abraços, compartilhamento de bebidas. E o governo dizia que estava tudo sob controle, que era só uma gripezinha, que não tinha motivo para pânico. E você sabe o que aconteceu depois. A Covid-19 explodiu no Brasil. Os hospitais colapsaram e centenas de milhares de pessoas morreram. E tudo poderia ter sido diferente se tivéssemos cancelado o carnaval de 2020. Agora estamos em 2026 e tem um novo vírus no radar, o Nipah, que é muito mais letal que a Covid. E se ele chegasse aqui, você acha que o governo vai cancelar o carnaval? Você acha que vamos aprender com os erros de 2020? Hoje você vai ver a comparação lado a lado. Carnaval 2020 com Covid versus um possível carnaval 2026 com Nipah. O que mudou? O que não mudou? E o que você precisa fazer diferente desta vez? Se você está assistindo pela primeira vez, se inscreve no canal agora. Esse é o Manual para Crises. Aqui a gente usa a história para entender o presente e para se preparar para o futuro. Ativa o sininho, deixa o like e vamos lá. Vamos começar relembrando exatamente o que aconteceu em 2020, porque tem muita gente que já esqueceu ou que escolheu esquecer. Mas a história está lá, documentada, e ela vai se repetir se não prestarmos atenção. Janeiro de 2020. A Covid-19 estava se espalhando pela China desde dezembro de 2019. Em janeiro, já havia casos confirmados na Tailândia, no Japão, na Coreia do Sul. E no dia 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência de saúde pública internacional. Isso foi antes do Carnaval brasileiro. E qual foi a reação do governo brasileiro? Praticamente nenhuma. O Ministério da Saúde disse que estava monitorando, que não havia motivo para alarme, e que o risco de chegada da Covid no Brasil era baixo. E o Carnaval do 2020 aconteceu normalmente. Começou no dia 21 de fevereiro, uma sexta-feira, e foi até terça-feira, dia 25 de fevereiro. Foram 5 dias de festa. Milhões de pessoas nas ruas do Rio, de São Paulo, de Salvador, de Recife, de Olinda, de todas as capitais, e de centenas de cidades pelo país. E durante esses 5 dias, a Covid já estava aqui. O primeiro caso oficial foi confirmado no dia 26 de fevereiro. Na quarta-feira de cinzas, um homem de 61 anos, em São Paulo, que tinha voltado da Itália. Mas esse foi só o primeiro caso confirmado. Quantos casos não confirmados já estavam circulando durante o carnaval? Nós nunca vamos saber com certeza, mas epidemiologistas estimam que já havia centenas, talvez milhares de pessoas infectadas durante aqueles dias de festa. E o que aconteceu nas semanas seguintes? Explosão de casos. Em março os números subiram exponencialmente. No dia 11 de março, a OMS declarou pandemia global. No dia 17 de março, o Brasil tinha 234 casos confirmados. Já no dia 20 de março já eram 1.128 casos. E a primeira morte foi confirmada no dia 17 de março. E aí começou a corrida desesperada. Hospitais começaram a lotar. Faltou equipamento de proteção. Faltou respirador. E as pessoas começaram a morrer. E todo mundo olhou para trás e percebeu. O Carnaval de 2020 foi um erro gigantesco. Foi um evento super spreader, em escala nacional. Mas aqui está a questão. Se você voltar nos jornais de janeiro e fevereiro de 2020, vai encontrar várias notícias alertando sobre o risco. Especialistas pedindo para cancelar o carnaval. Infectologistas alertando que a Covid ia chegar. E pedindo preparação. E essas vozes foram ignoradas. Foram chamadas de alarmistas, que estavam exagerando, que eram pessimistas. E o carnaval aconteceu. E depois veio o desastre. Agora vamos avançar para 2026. Cenário hipotético, mas realista. O vírus Nipah começa a se espalhar em algum lugar da Ásia. Digamos que em janeiro de 2026. A OMS emite alertas. Há surtos na Índia e em Bangladesh, talvez em outros países. E a taxa de mortalidade é assustadora. Entre 40% e 75% das pessoas infectadas morrem. E esse vírus tem transmissão de humano para humano confirmada. Não é tão transmissível quanto a Covid foi, mas é transmissível. E o período de incubação é parecido, de 4 a 14 dias. E durante esse período, a pessoa pode estar espalhando o vírus sem saber. E aí vem a pergunta: o governo brasileiro vai cancelar o Carnaval de 2026? E a resposta honesta, baseada em história e em comportamento político, é: provavelmente não. Não a menos que a situação esteja completamente fora de controle. E mesmo assim,
Vão esperar até o último momento e vão minimizar o risco e vão dizer que está tudo sob controle. Por quê? Pelas mesmas razões de 2020. Primeira razão: economia. O carnaval movimenta cerca de 8 bilhões de reais por ano na economia brasileira. São milhões de empregos temporários. É turismo nacional e internacional. São hotéis, restaurantes, transporte, comércio. Cancelar o carnaval é um golpe econômico gigante. Segunda razão: política. Cancelar o carnaval é impopular. É se indispor com o setor do turismo, com os blocos de rua, com as escolas de samba, com milhões de foliões. E nenhum político quer ser o estraga-prazeres que cancelou a maior festa do Brasil. E terceira razão: negação cultural. O brasileiro tem uma tendência cultural de minimizar riscos, de achar que vai dar tudo certo, que Deus é brasileiro, que a gente sempre se vira. E essa mentalidade, que tem o seu lado positivo em outras situações, é perigosa em emergências de saúde pública. Então o padrão vai ser o mesmo de 2020. Vão minimizar, vão dizer que está sob controle, vão fazer o carnaval e vão lidar com as consequências depois. Mas aqui está a grande diferença entre 2020 e 2026. Em 2020, a maioria das pessoas não sabia o que era a Covid. Não entendia como vírus respiratórios se espalhavam. Não tinha experiência com pandemias. Então muita gente foi na boa fé. Foi porque realmente achava que não tinha perigo. Em 2026, se o Nipah estiver circulando, não tem essa desculpa. Todo mundo passou pela Covid. Todo mundo sabe como uma pandemia funciona. Todo mundo sabe que vírus se espalham em aglomerações. E todo mundo sabe que governos mentem e minimizam riscos quando convém. Então, desta vez, a responsabilidade é muito mais individual, porque a informação está disponível. O conhecimento está disponível. E a decisão de ir ou não ir no carnaval, de se proteger ou não, é sua. Agora vamos comparar as características dos dois vírus e entender por que um carnaval com Nipah seria muito pior que o carnaval de 2020 com Covid. A Covid-19 tinha uma taxa de mortalidade entre 1% e 2% no geral. Chegava a 10% ou 15% em idosos e pessoas com comorbidades. Mas na população jovem e saudável, que é a maioria dos foliões de carnaval, a taxa era muito mais baixa, com menos de 0,5%. Então muitos jovens foram no carnaval de 2020 achando que mesmo que pegassem Covid, não iam ter problema. E muitos realmente não tiveram. O Nipah tem uma taxa de mortalidade entre 40% e 75%. E essa taxa não discrimina tanto por idade. Mata jovens, mata adultos, mata idosos. Todos estão vulneráveis. Então se você for no carnaval e pegar Nipah, suas chances de morrer são de quase 1 em 2. É como jogar cara ou coroa com a sua vida. A Covid-19 tinha um período de incubação médio de 5 a 7 dias. E durante esse período você já estava transmitindo. Então você foi no carnaval no sábado, pegou o vírus, voltou para casa no domingo e na sexta-feira seguinte começou a ter sintomas. E durante toda aquela semana você estava espalhando para sua família, seus colegas de trabalho, todo mundo que você encontrou. O Nipah tem um período de incubação que pode ir de 4 a 14 dias, parecido com a Covid. Então o padrão de disseminação pós-carnaval seria similar. Milhões de pessoas voltando para casa, espalhando o vírus, e só descobrindo que estão doentes uma semana depois. A Covid-19 causava principalmente problemas respiratórios, pneumonia, falta de ar, necessidade de oxigênio e de ventilação mecânica. Mas a maioria das pessoas que chegavam no hospital a tempo conseguia ser tratada, e uma boa parte sobrevivia. O Nipah ataca o cérebro, causa encefalite, e a progressão é muito mais rápida e mais grave. Você começa com febre e dor de cabeça, e em 24 a 48 horas pode estar em coma. E mesmo com cuidados intensivos, a taxa de sobrevivência é baixa. E para quem sobrevive, as sequelas neurológicas são comuns. Então, está vendo a diferença? O carnaval do 2020 com Covid foi um desastre. Então o carnaval de 2026 com Nipah seria um apocalipse. Seria ordens de magnitude pior. E tem outro fator importante. Em 2020, a Covid era uma novidade. Os médicos estavam aprendendo a tratar. Não tinha protocolo estabelecido. E ainda assim, desenvolveram tratamentos que salvaram muitas vidas, como corticoides, anticoagulantes, oxigenoterapia. E depois vieram as vacinas. Com o Nipah, não temos nada disso. Não tem tratamento específico. Não tem vacina disponível. O tratamento é só de suporte. Manter a pessoa viva e torcer para o corpo dela vencer o vírus. E como a taxa de mortalidade mostra,
Na maioria das vezes o corpo não vence. Agora vamos falar sobre o comportamento da população e sobre o que mudou entre 2020 e 2026. Em 2020, quando veio o lockdown, a maioria das pessoas obedeceu, ficou em casa, usou máscara quando saía, seguiu os protocolos, porque era tudo novo e tinha medo do desconhecido. E a sociedade estava mais coesa. Em 2026, depois de anos de Covid, de lockdowns, de máscaras, de vacinas, de polarização política sobre saúde pública, a população está cansada, está muito descrente, estão divididos. E muita gente não vai obedecer outro lockdown. Muita gente não vai usar máscara. Muita gente vai dizer que é tudo exagero. E isso é um problema, porque o compliance, que é o nível de obediência às medidas de saúde pública, é fundamental para controlar uma epidemia. Se metade da população ignora as recomendações, você não consegue controlar nada. E tem outro fator. Em 2020, as redes sociais amplificaram o medo e a informação, mas também amplificaram a desinformação, as teorias conspiratórias, as curas milagrosas. E em 2026, isso vai ser ainda pior, porque as pessoas aprenderam que podem questionar autoridades, e muitas vão questionar até informações legítimas. Então, o cenário de 2026 é de uma população mais informada, mas também mais cética, mais experiente, mas também mais cansada. E isso cria um ambiente muito mais difícil para controle de uma epidemia. Agora vamos falar sobre o que você deveria fazer diferente em 2026, baseado nas lições de 2020. Lição número 1. Não confie no governo para proteger você. Em 2020, muita gente esperou o governo agir. Esperou orientações. Esperou que fechassem as fronteiras a tempo. Esperou que cancelassem eventos. E o governo não agiu a tempo. E muita gente pagou o preço. Em 2026, se você ouvir falar de Nipah circulando na Ásia, não espere o governo brasileiro fazer nada. Comece a se preparar. Comece a estocar. Comece a tomar decisões de forma independente. Lição número 2. Estoque antes do pânico. Em 2020, quando o lockdown foi decretado, os supermercados foram saqueados em horas. Faltou álcool gel. Faltou máscara. Faltou papel higiênico por alguma razão. E quem não tinha estoque, passou necessidade. Em 2026, se o Nipah começar a aparecer, você estoca antes do carnaval, quando os mercados ainda estão normais. Comida, água, medicamentos, produtos de limpeza, tudo que você vai precisar para ficar isolado por 2, 3 meses. Lição número 3. Evite aglomerações, não importa o que o governo diga. Em 2020, o governo disse que estava tudo bem fazer carnaval, e estava muito longe de estar tudo bem. Em 2026, se o governo disser a mesma coisa, você usa seu próprio julgamento. E se tem um vírus letal circulando, você não vai em aglomeração. Simples assim. Lição número 4. Proteja os vulneráveis antes da crise estourar. Em 2020, muita gente só pensou em proteger os idosos e as pessoas com comorbidades depois que os hospitais já estavam lotados. E aí era tarde. Em 2026, você identifica quem na sua família é vulnerável. E você tira essas pessoas da cidade antes do carnaval. Manda para um sítio, para uma cidade pequena, para longe de onde vai ter aglomeração. E deixa lá até a situação clarear. E lição número 5. Tenha um plano. Em 2020, a maioria das pessoas foi pega de surpresa. Não tinha plano de isolamento, não tinha plano de estoque, não tinha plano de evacuação. E teve que improvisar tudo no desespero. Em 2026, você faz o plano agora, antes de qualquer coisa acontecer. Você define: se o Nipah chegar, eu vou fazer X, Y, Z. Vou estocar, vou isolar, vou evacuar, o que for. Mas você tem um plano. E você executa o plano quando necessário. Agora vamos falar sobre as diferenças práticas entre os dois cenários. Em 2020, a Covid se espalhou globalmente em questão de semanas. Começou na China em dezembro. Em janeiro, estava na Ásia inteira. Em fevereiro, estava na Europa. Em março, estava em todos os continentes. Foi rápido, mas não foi instantâneo. Se o Nipah começar a se espalhar em 2026, a disseminação global vai ser ainda mais rápida. Por quê? Porque em 2020, quando a Covid começou, muitos países ainda fecharam fronteiras. Ainda tentaram conter. Em 2026, depois de anos de Covid, há uma resistência muito maior a fechar fronteiras. Há mais mobilidade global retomada. Há menos vontade política de fazer lockdowns. Então o Nipah pode chegar no Brasil mais rápido do que a Covid chegou. E pode se espalhar mais rápido internamente também. Em 2020, quando os hospitais começaram a lotar,
Ainda havia um esforço massivo de contratar mais profissionais, de construir hospitais de campanha, de conseguir mais respiradores. Foi caótico, mas houve resposta. Em 2026, depois de anos de Covid esgotando profissionais de saúde, muitos já deixaram a profissão. Muitos estão queimados. Muitos não vão querer voltar para a linha de frente em outra pandemia. Então a capacidade de resposta do sistema de saúde vai ser ainda menor que em 2020. E, em 2020, a solidariedade social foi grande no começo. Vizinhos, ajudando vizinhos, doações, voluntariado. Mas à medida que a pandemia se arrastou, a solidariedade diminuiu e virou cada um por si. Em 2026, a solidariedade vai ser menor desde o começo, porque as pessoas estão cansadas, estão mais individualistas e estão menos dispostas a sacrificar por um bem coletivo. E isso vai tornar tudo mais difícil. Então, resumindo, as diferenças. Em 2026, você tem uma população mais informada, mas mais cética, um vírus muito mais letal, um sistema de saúde mais frágil, menos solidariedade social. E provavelmente a mesma falta de ação governamental que tivemos em 2020 é um cenário pior em quase todos os aspectos. Mas tem um lado positivo, e é isso que eu quero que você leve deste vídeo. Você tem conhecimento agora, você tem experiência, você passou pela Covid, você sabe como uma pandemia funciona, e você pode se preparar. Em 2020, ninguém estava preparado, porque ninguém esperava. Em 2026, você não tem essa desculpa. Se o Nipah vier, você pode estar pronto. Você pode ter seu estoque, pode ter seu plano, pode proteger sua família. E pode tomar decisões inteligentes, baseadas em informação, não em negação. E quem estiver preparado, vai ter uma chance muito melhor de sobreviver. Não é garantia, mas é uma chance melhor. E em uma crise, é tudo que você pode pedir. Então vamos recapitular. Em 2020, a Covid chegou. O governo negou. O carnaval aconteceu. E depois virou desastre. E matou mais de 700 mil brasileiros ao longo dos anos. E poderia ter matado muito menos se tivéssemos agido diferente no começo. Se em 2026 o Nipah chegar, o padrão vai se repetir. O governo vai negar, vai minimizar, vai fazer o carnaval e vai lidar com as consequências depois. E dessa vez, as consequências vão ser muito piores, porque o Nipah é muito mais letal. Mas você não precisa repetir os erros de 2020. Você pode aprender, pode se preparar e pode sobreviver. E é isso que esse canal é sobre. Preparação inteligente, baseada em fatos, baseada em história e baseada em ciência. Se este vídeo te deu clareza sobre a comparação entre 2020 e um possível 2026, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta. Você acha que vamos cometer os mesmos erros de 2020? Ou você acha que aprendemos alguma coisa? E compartilha com quem precisa ouvir isso. Porque o tempo de preparação é agora. Não quando o vírus já está aqui. Não quando o governo finalmente admite. Agora, até o próximo vídeo. E lembra, quem não aprende com a história, está condenado a repeti-la. E repetir 2020 com um vírus como o Nipah seria catastrófico. Então aprende, prepara e sobrevive. Então fica consciente, fica preparado e fique vivo.